Bom dia a todos, ou boa tarde, depende da turma. Então, dando continuidade aos nossos trabalhos da disciplina de pesquisa em educação física, depois de nós termos discutido um pouco o que é o conhecimento, os tipos de conhecimento, a origem do conhecimento, numa perspectiva unicamente de fornecer a vocês peças para que vocês possam e consigam montar os vossos quebra-cabeças. Hoje, então, é a nossa primeira aula, onde nós vamos tratar especificamente daquilo que essa disciplina se propõe, que é a produção do conhecimento científico, especificamente para a área da educação física. Então, o conhecimento científico, como nós falamos, ele é uma forma de olhar o mundo, uma forma de responder algumas perguntas que são existenciais, que são a base da vida, e as perguntas, inclusive, também relacionadas ao nosso dia a dia e ao nosso cotidiano. Então, existem, isso a gente não pode esquecer, diversas lentes pela qual eu posso olhar o mundo e pela qual eu posso responder a um acontecimento ou a um fenômeno. E o conhecimento científico é um deles. E quais são as especificidades desse tipo de conhecimento científico que vocês vão produzir ao longo da nossa viagem nessa disciplina? Então, o conhecimento científico, ele é aquele que exige critérios, certo? Então, a primeira coisa, ele exige critérios. Os critérios de cientificidade referem-se aos cuidados metodológicos que norteiam a elaboração do trabalho de pesquisa. Então, lembra que eu disse para vocês, pensem unicamente em ser criativos, em trazer para mim, para o Marcelo e para a Marja, as vossas ideias, que nós iremos tratar daquilo que a ciência exige. Nós vamos ajudá-los a tratar dos critérios exigidos pela ciência, dos cuidados metodológicos que norteiam a elaboração do trabalho de pesquisa. Portanto, há sim um rol de cuidados específicos que, uma vez seguidos, parecem produzir o resultado imaginado, o saber e a ciência. A construção científica categoriza estes cuidados em critérios internos e externos de cientificidade. E, portanto, na nossa disciplina, nós iremos tratar principalmente daquilo que são critérios internos para que aumente a nossa possibilidade de alcançarmos os critérios externos da cientificidade. Os primeiros, então, os critérios internos, estão relacionados à obra científica que vocês vão produzir. Ou seja, eles giram em torno da qualidade das características do trabalho de vocês, das características metodológicas, das características da escrita, da capacidade de uma escrita lógica, coerente, consistente. Isso que são aqueles critérios exigidos, internos exigidos pela ciência, que dependem do pesquisador. E já o segundo dizem respeito à opinião sobre ele, ou seja, o julgamento da qualidade de suas características atribuídas de fora, ou por outros, ou pela comunidade. Portanto, o primeiro critério é o critério de coerência. Então, a partir de agora, vocês já podem se imaginar escrevendo a justificativa do trabalho de vocês, isso é, eu pedi para vocês pensarem num tema. Agora vocês vão pensar, por que esse tema? E vocês têm que me convencer de que esse tema, ele é um tema importante. E para que esse convencimento se dê de forma científica, ele precisa ser coerente. E o que significa ser coerente? A coerência é entendida como a propriedade lógica, a argumentação bem estruturada, o corpo sistemático e bem deduzido de enunciados. O desdobramento do tema de modo progressivo e disciplinado e a dedução lógica das conclusões. Portanto, pensem na redação do vestibular.
Por fim, apesar de dela não ter uma característica científica, ela exige também que vocês tenham uma escrita coerente, onde aquele que vai ler consiga ter uma leitura lógica, em que o início é o início, o meio é o meio e o fim é o fim. Tá? Então, isso é muito importante, porque normalmente, quando vocês iniciam a vida na pesquisa, vocês tendem a trazer um parágrafo de cada autor, sem ligação, sem coerência entre o primeiro parágrafo com o segundo e sem coerência na forma total do texto de vocês. E já de cara, eu sugiro que vocês primeiro leiam os textos que vos interessam, do tema da pesquisa de vocês, e quando forem escrever a justificativa, isso é, quando forem tentar, de alguma maneira, apresentar o porquê da realização desse estudo, tentem escrever como se fosse uma redação. Escrever com as palavras de vocês, utilizando as leituras prévias realizadas, para que vocês consigam colocar e ter coerência na escrita. Então, a coerência, ela permite que as ideias que compõem o conhecimento científico possam combinar-se segundo um conjunto de regras lógicas, com a finalidade de produzir novas ideias. Não é o que nós estamos fazendo aqui? O TCC de vocês não tem a pretensão de produzir novas ideias? Então, vocês precisam ter lógica na escrita, regras lógicas com a finalidade de produzir novas ideias. Além disso, caracteriza-se pela montagem do trabalho sem contradições, onde as partes estão no seu devido lugar, deduzido de tal sorte que a conclusão não contradiz o ponto de partida e assim por diante. Então, as palavras para mim que poderiam indicar a coerência são contradição e lógica na escrita. Lembra que eu falei? É um dos critérios do conhecimento científico. Eu estou em Xangri-Lá e chove e não chove. Não é possível, né? Então, eu não posso dizer que eu tenho e não tenho. Não significa que vocês não apresentem opiniões contrárias. Contraditório é ao contrário de contrário. Não é a mesma coisa que contrário, tá? Uma coisa é contradição, chove e não chove. Outra coisa é contrário. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Então, coerência na escrita, de forma que vocês consigam levar ao leitor a entender aonde vocês querem chegar. Qual é, enfim, a produção do conhecimento que vocês pretendem. Qual é, enfim, a nova ideia que vocês pretendem produzir. Então, como dica, fica definir com precisão os conceitos que vocês vão trabalhar. Relação da atividade física com a obesidade. Quais são os conceitos que eu vou trabalhar? Atividade física e obesidade e a relação entre eles. Escrever o texto de modo simples e compreensível. Tentem escrever com as ideias de vocês, utilizando os autores como apoio teórico e não formem o texto de vocês uma colcha de retalhos, onde cada parágrafo vocês fizeram um copy-paste de um artigo ou de um texto e para quem lê não faz sentido. Observem a ordenação do texto. Isso é, todo o texto precisa ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Relacionado com a coesão do texto, vocês precisam, para que haja coesão, para que eu consiga não esteja lendo e de repente tropece quando passe de um parágrafo para outro, vocês precisam realizar o uso adequado de advérbios, preposições, para que o texto tenha uma estrutura. E, por favor, eu peço, tenham cuidado com as definições dos advérbios e das preposições, porque é muito comum que se confunda o significado e muda completamente o significado de um texto. Por fim, então, a coerência, diria eu, é a capacidade que vocês têm de organizar as vossas ideias, certo? Quando eu vou escrever um texto, muitas vezes eu passo muitos dias pensando sobre esse texto e quando eu sento, eu escrevo.
Aí os meus alunos costumam dizer, professora, tu escreve uma introdução em 1 hora, mas é que eu já estou há algum tempo pensando na minha cabeça como é a estrutura desse texto. Aí eu passo para o papel uma estrutura, preencho essa estrutura, então eu tenho os tópicos grandes e vou preenchendo esses tópicos, e quando eu sento, eu tenho a capacidade de escrever. Mas claro também, porque eu tenho muito mais leitura do que vocês. Mas nós estamos em tempo ainda de vocês iniciarem as leituras para que tenham a capacidade, de fato, de escrever uma introdução com uma ideia bastante organizada, isso é, bastante coerente. Então, a coerência é um critério que pode ser alcançado pelo aluno pesquisador com o estudo permanente do tema da pesquisa, acabei de dizer. O propósito é a aquisição de conhecimento suficiente para apresentar a característica de profundidade que toda obra científica deve ter. A meta deve ser apresentar explicações sobre o tema com a necessária profundidade e com explicações mais adequadas. Isso é a consistência, certo? Então, a gente pula da coerência e passa para a consistência. O que quando eu falo em consistência, eu me lembro de um bolo, né? Um bolo consistente é um bolo onde todos os ingredientes ficaram bem ligados, talvez a gente possa dizer assim, né? E aquilo anda junto. Então, a consistência, ela é proveniente, assim como a coerência, da minha capacidade de receber críticas externas e não ruir. Por isso, a consistência. Um texto consistente é um texto que, apesar das críticas, ele não rui. Certo? E como é que eu tenho capacidade de defender com muita força o meu tema de pesquisa? Quando eu sei muito sobre ele. Quando, além da coerência, eu tenho consistência nas informações que eu apresento. Certo? Então, de certa maneira, podemos defini-la como capacidade de resistir a contra-argumentos. É consistente aquilo que não rui, que é compacto e que é resistente. Isso é o que a gente espera na banca de TCC de vocês. Que os arguentes não sejam capazes de ruir o trabalho de vocês e vocês sejam capazes de ser resistentes às críticas. Isso é ser consistente. Originalidade. Isso é o que eu tenho pedido para vocês já desde o início. É um critério científico muito importante, né? E que é difícil, porque a gente tende, na ciência, principalmente na formação dos nossos estudantes, a uma repetição daquilo que já foi produzido, principalmente fora do Brasil. E por isso que eu disse a vocês, desliguem-se dos métodos por enquanto e tentem ser original. Então, qual um caminho original que eu tenho para responder a um problema de pesquisa? Eu vou unicamente reproduzir um trabalho que um grupo de professores lá no Canadá realizou? Bom, até posso, mas qual é a justificativa para essa reprodução? Ah, eu vou fazer uma população diferente, o meu ambiente é diferente do ambiente, tudo bem, tá? Mas o mais importante quando se fala em originalidade é tentar pensar fora da caixa. Então, a originalidade nada mais é como a capacidade de produzir argumentos não tautológicos, isso é, capacidade de produzir novos conhecimentos, ao invés de permanecer apenas a reprisar experimentos, formas e modelos. Tá? Então, por isso, mais uma vez, esqueçam os métodos. É muito comum numa aula de pesquisa, quando se pergunta qual é o teu tema de pesquisa, o aluno diz, eu quero comparar isso com aquilo. Eu quero, através do DEXA, verificar tal coisa. Não. DEXA é método. DEXA é um instrumento que eu vou utilizar para responder o meu problema de pesquisa, que tem que ser original e que tem que ser proveniente de uma ideia que venha das leituras que eu fiz, do meu cotidiano, da minha vivência. Certo? E é assim, com esse pensamento desprovido, desprendido nesse momento de método, de instrumentos, é que eu penso que consigo fazer com que vocês tragam originalidade aos problemas de pesquisa de vocês.
Por fim, a capacidade de se ser objetivo, tá? Isso é, a gente falou bastante sobre isso na questão do empirismo e do racionalismo e até da questão da ciência ser neutra, né? Então, a ciência ela exige que, de fato, nós não modifiquemos aquilo que nós observamos. Então, a gente precisa ter objetividade. Então, para alcançarmos a explicação dos fatos de modo que haja adequação entre o nosso pensamento e o fato estudado, fica claro que o espírito crítico se liga aos compromissos da objetividade. Esse critério demarca o início da pesquisa experimental, movida pela busca de uma análise mais realista possível do fenômeno pesquisado. Nós vamos conversar depois. Existem alguns tipos de pesquisa em que o pesquisador, como a pesquisação, modifica o ambiente da pesquisa, tá? Mas mesmo modificando o ambiente da pesquisa, ele precisa ser objetivo quando da análise daquilo que representou essa modificação do ambiente, tá? Além disso, interessa à ciência captar a realidade assim como ela é. Eu não vou modificar a análise estatística dos dados. Eu tenho que captar aquilo que os dados apresentam, desde que eu tenha certeza de que meus dados foram bem coletados, bem organizados. A negação da objetividade, ela é incompatível com a ciência. A apropriação do objeto pela mente, o conhecimento da verdade não subjetiva, é uma das razões de ser da ciência. É essa verdade que se denomina objetiva, porque busca a apreensão do que realmente existe. Certo? Então, professora, mas como é que eu vou discutir meus resultados se eu tenho que eu tenho que pensar no critério de objetividade? Sim, existe uma palavra que se chama especulação, né? A gente pode especular, por exemplo, os mecanismos responsáveis, os prováveis mecanismos responsáveis por um resultado encontrado, mas eu não manipulo o resultado que eu encontrei. Eu vou dar uma explicação, tá? Eu vou tentar buscar uma teoria numa perspectiva dedutiva para dar uma teoria para explicar o meu resultado, mas não significa que eu vá interferir no produto final encontrado, certo? Então, as coisas elas têm que ser na pesquisa como elas são e sem comentário. Já chegando ao fim, um outro critério que é super interessante e que é muito específico do conhecimento científico e nada, por exemplo, do religioso, é a capacidade de se verificar os resultados encontrados. Então, todo e qualquer projeto de pesquisa ou toda e qualquer pesquisa, ela tem que ser passível de ser verificada. E cada vez mais. Hoje, inclusive, algumas revistas já exigem que nós enviemos as bases de dados junto com os artigos, para que eles possam testar os nossos resultados na perspectiva de saber se irão encontrar os mesmos valores, certo? Muitas vezes, numa pesquisa qualitativa, nós precisamos enviar os resultados das entrevistas, para que se perceba como foi feita a interpretação do fenômeno. E se essa interpretação, ela não é muito longe da originalidade e da verificabilidade. Então, portanto, verificabilidade é um postulado que, devido à característica do conhecimento científico em tratar com ocorrências fatuais, torna possível, dentro de certas categorias conceituais ou esquemas de referência, a verificação da validade de suas hipóteses, por processo de observação, experimentação ou dedução. Tá? Então, eu preciso, de alguma forma, mostrar que eu aceitei ou eu neguei a hipótese do meu estudo. Então, se eu digo, na hipótese do meu estudo, que as crianças mais ativas são menos obesas, eu preciso, de alguma forma, informar. Preciso, de alguma forma, dar acesso à verificabilidade da minha hipótese, seja por processo de observação, de experimentação ou de dedução. Então, qualquer conclusão proveniente da ciência, ela passou por um processo de observação ou de experimentação ou de dedução. Certo?
Então, eu chamo a atenção, já bem chegando ao fim, que é um grande esforço para recortar o objeto e tratá-lo de forma mais objetiva possível, num trabalho contínuo, paciente e cuidadoso. Nesse processo, o cientista deve ter a plena consciência de que todos os seus esforços só conseguem produzir conhecimento provisório, mutável e falível. Lembra, a gente falou bastante sobre isso, sobre a importância da evidência, né? E quando que um resultado científico ele se torna realmente uma produção de conhecimento. E o ovo fazia mal e hoje faz bem, não é? Então, é uma produção de conhecimento provisório, mutável e falível. Fazer exercício há muitos anos fazia mal, estava associado com insuficiência cardíaca. Hoje é um tratamento para insuficiência cardíaca, certo? Então, um conhecimento que está sempre à espera de uma melhor construção, ou seja, da elaboração de uma teoria que possa explicar melhor o real. E por isso a importância sempre de quando a gente descreve os nossos procedimentos de pesquisa, no nosso trabalho, nos nossos artigos, a importância de nós sermos claros, para que as pessoas possam, os outros pesquisadores possam perceber os nossos caminhos, talvez criticá-los e talvez modificá-los a fim de que sempre se consiga a construção ou a elaboração de uma teoria que possa explicar melhor o real. E, por fim, os critérios externos, que são muito mais simples, mas que exigem que nós cumprimos com todos os outros que eu apresentei, que são, eles decorrem do julgamento ou avaliação externa a respeito da obra científica. Significa a opinião dominante em determinado assunto ou sobre certa obra ou autor. Este se manifesta através da opinião dominante científica. Embora na avaliação devêssemos adotar somente a crítica interna, então, se vocês um dia forem revisores, se estiverem numa banca, vocês devem adotar somente a crítica interna. O trabalho é original, é coerente, é consistente? O trabalho tem uma capacidade, eu tenho capacidade de verificar as hipóteses baseado nos critérios internos e que deve ser alicerçada pela qualidade interna. A opinião dominante, ela deve tentar evitar o fenômeno do argumento de autoridade. Esse trabalho foi publicado pela professora Annelise, então eu até posso ser menos exigente nos critérios internos, porque, afinal de contas, ela é a pesquisadora que ela é, por exemplo, certo? Critérios de análise externa de produção de conhecimento deve ser baseado na capacidade do pesquisador em ter cumprido com os critérios internos, certo? O enunciado, ele não pode ser considerado científico por causa de ser o produtor. O argumento da autoridade consiste em admitir uma verdade ou doutrina com base no valor intelectual ou moral daquele que propõe ou professa. Certo? Então, por fim, a ciência é a sistematização do conhecimento. Ou é um conhecimento que é proveniente de um caminho sistematizado, que precisa ser original, consistente, coerente e capaz de ser verificado. E é um tipo de conhecimento adquirido por métodos rigorosos e sistematizados e suscetíveis de serem ensinados. Certo? Muito obrigada e passamos então agora à parte 2 da aula, que trata especificamente da pesquisa em educação física. Até mais, obrigada.